derive a declaração ou seria declare a derivação? E aí, pessoal, tudo 100%? Responda rápido, pode responder aí nos comentários se quiser. Quantos campos data tem o seu projeto de análise de dados? 2, 10, 30? Para cada campo data desse, você precisa ter o ano, o mês, trimestre, quadrimestre, se é manhã, tarde, noite, se for um campo do tipo data hora. Então, é muito normal você ter muitos campos derivados do campo do tipo data, né? Principalmente se o teu projeto for boletos, por exemplo. Data de emissão, data de vencimento, data de cadastro do boleto, data de pagamento, data da parcela, né? Foi pago, não foi pago. Se é um atendimento ao cliente, o horário do atendimento, a hora que se cadastrou aquele atendimento. Então, o campo data, o tempo em si, eu vou fazer um vídeo ainda só falando sobre o tempo em análise de dados, que eu acho que é um assunto muito interessante. Todo campo data, ele tem suas derivações e são sempre as mesmas derivações. Várias ferramentas oferecem isso de forma automática e o Click não é diferente. O Click tem uma opção na hora que você carrega os teus dados, ele também faz essa derivação de forma automática. Porém, é uma parte muito ignorada ainda. Mas eu resolvi fazer esse vídeo sobre declaração e derivação porque eu acho que é um assunto, além de ser interessante, é um assunto pouco usado. Então aproveite, se você ainda não usa derivação e declaração, vamos combinar que a partir desse vídeo você vai pensar duas vezes e colocar a derivação no seu projeto, combinado? Então vamos aqui. Eu já criei o aplicativo, pessoal, se vocês quiserem, deixe nos comentários aí, se você quer que eu faça um vídeo bem passo a passo, escrevendo cada linha do código. Eu vou partir do pressuposto que isso aqui já é feijão com arroz, vocês já sabem criar o aplicativo, já estão acostumados com o script, mas sempre que você que está assistindo aí tiver essa necessidade, deixa nos comentários aí, coloco na fila aqui, eu gravo um vídeo mais detalhado, passo a passo, com mais calma, falando de detalhes que às vezes a gente, pelo hábito, né, de usar a ferramenta todo dia, acaba esquecendo, mas você me lembrando aí, eu paro e faço um vídeo sobre o assunto que você mais precisar. Ok? Combinado? Então, esse script aqui, ó, é o que eu recomendo de você ter em todos os projetos na apresentação final do projeto, tá? Na camada de extração e a camada de transformação, não precisa disso. Você vai precisar da declaração no aplicativo final. E eu já vou mostrar por quê. Esse script aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou você pode também entrar no site e pegar, eu sempre deixo disponível esse script lá. Fique tranquilo, pode ir lá sem medo, não tá pedindo e-mail para poder liberar, não tem que fazer um cadastro para poder captar lead, não é nada disso, tá? É só entrar lá no endereço do site biaz.com.br/aplicativos, tem várias pastas lá, não pede e-mail, não pede nada, só fazer o download. Depois eu vou melhorar isso também, tem que deixar mais rápido lá, colocar um texto mais explicativo. Pretendo fazer isso em breve, tá bom? Mas não tem cadastro, não tem nada, pode ficar tranquilo, vai lá no site ou vai aqui no link da descrição e veja isso, beleza? Então olha só que interessante, né? Declaração. O comando declara é usado para criar definições de campos em que você pode definir as relações entre campos ou funções. Eu não vou ler tudo, se quiser ler, pause, veja o vídeo, ou entre no link, também está na descrição o link aqui do manual. Aqui está explicando toda a derivação, como é que funciona. Depois de fazer a derivação, a gente vai fazer... Desculpa. Depois de fazer a declaração, a gente vai fazer a derivação. A gente tem três formas de derivar. Eu uso mais a forma explícita, né? Mas tem a implícita e tem por nome dos campos também. Beleza? Por que usar derivação? Se a gente vier aqui no aplicativo e eu vou carregar aqui, ó, tudo errado, vou carregar aqui tudo errado, certo? Já viu ali que... deixa eu carregar de novo aqui, ó. Criou chave sintética com campos aqui em várias tabelas, tá vendo? Porque, mas aqui é um alerta, não é um erro. Quer dizer que você pode usar o aplicativo mesmo com esse alerta aqui, tá? Isso aqui é um alerta, não é um erro. Porque criou chave sintética. Se a gente olhar aqui o modelo de dados, a gente vai ver que tem umas associações estranhas aqui. Isso aqui não deveria acontecer, concorda? Como é que eu vou pegar o funcionário, o endereço do funcionário e fazer chave com o endereço do escritório e fazer chave com o endereço do cliente e o nome da empresa vai fazer chave com o nome da transportadora e o endereço.
endereço, nome, empresa, endereço, nome, empresa, na transportadora e no cliente. Então isso aqui está tudo errado. Esse modelo de dados aqui está inválido, não pode ser feito dessa forma. Como que a gente tem que fazer então? Desse jeito aqui. Olha só. Eu vou carregar a minha tabela de pedidos e eu vou dizer o que tem dentro da minha tabela. Então, a minha tabela de pedido tem um campo pedido, que vai ser um campo chave, por isso que ele começa com o underline, e por isso que a gente sempre tem o ocultar os campos que começam com underline, porque todo campo chave deve ser oculto. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você deve usar campo chave. Nunca, em hipótese alguma, você deve usar o campo chave no layout para nada, nem para contar, nem para fazer filtro, para nada. Campo chave só, único e exclusivamente para associar dados. Por isso que a gente oculta o campo chave no layout, certo? Então, esse aqui vai ser um campo chave que vai associar dados com outra carga de dados. Aqui em pedidos é código do pedido. Eu preciso desse campo para poder fazer uma contagem do pedido, né? Aqui é uma chave cliente, por isso que começa com underline também, ó. É uma chave do cliente que vai associar com a tabela de cliente. Transportadora vai associar com transportadora, colaborador com colaborador. Data pedido, aqui temos o nosso primeiro campo do tipo data. Valor do frete. Em boletos, eu vou associar o boleto com pedido, né? Se eu tenho um boleto, o boleto é porque eu fiz um pedido. Se eu fiz um pedido, gerei um boleto. A pessoa vai pagar o boleto, então o boleto está associado com o pedido. Porém, eu tenho o código do pedido no boleto, porque esse boleto foi para um pedido. Ah, então não pode ser pelo código do pedido, tem que ser um campo de chave composta. Não, nesse caso aqui, somente o código do pedido. Esse pedido ID com o nome pedido vai se associar com esse, mudei o nome, e esse daqui vai ser para auditoria dos dados. Eu não sei se você já viu, mas procura no canal aqui, tem vídeos onde eu falo sobre o mapeamento de documentos, né? Então, você vai poder ver se o código do pedido deste boleto está correto com o código do pedido na tabela pedido. Se essas duas informações estiver correta quando você selecionar o pedido ou quando selecionar o boleto, é porque está em dia. No aplicativo da diretoria, do financeiro, do RH, aí não precisa ir todos esses campos da auditoria, né, para a gente ter a rastreabilidade do dado. Mas se você quiser, pode fazer sem também, só comenta aqui, porque você só precisa desse campo aqui para poder associar essas duas informações e o número do boleto. Não vai precisar desses dois aqui porque não vai fazer auditoria, beleza? Mas é boa prática, tá? É recomendado sempre você manter o nome dos campos com valores diferentes. Salvo projetos muito gigantes que tem milhares de colunas, né? E aí você vai ocupar muito espaço de memória com campos adicionais sem sentido. Então no aplicativo final você tira esses campos, mas no aplicativo que é o de mapeamento, o depara ali do documento para a tela, é bom manter, sempre manter, tá? Aí número do boleto, data de emissão do boleto, data de vencimento do boleto, forma de pagamento e valor do boleto. Show de bola. Aqui em cliente, também chave do cliente e repete a chave e aqui é o código do cliente. Se eu quiser saber quantos clientes eu tenho, eu vou contar esse campo. Simples assim. Por isso que eu mantenho esse campo na memória. Nome do cliente. Então, nome da empresa, qual empresa? Empresa o quê? Nome empresa? Que empresa? Empresa é o quê? Transportador? É cliente? É fornecedor? O que é? Então, nome do cliente. Eu sei que esse aqui é o cliente. Aqui eu estou usando um mapping para fazer um endereço, porque eu não tenho endereço nesses meus dados aqui. Depois eu vou dar uma melhorada nesses meus dados de exemplo, e aí eu vou colocar endereço. Mas aí eu fiz um mapping aqui de 500 endereços aleatórios. Eu pedi para o ChatGPT gerar para mim 500 endereços aleatórios. Obrigado, ChatGPT. Quando você dominar a humanidade, lembre que eu sempre agradeci e eu te amo, tá? Não me mate. Então eu gerei alguns dados aleatórios e através desses dados aleatórios eu estou fazendo um exemplo aqui, onde a gente tem aqui o endereço do cliente. Fornecedor a mesma coisa, chave do fornecedor, código do fornecedor, endereço do nome do fornecedor para saber quem é, endereço do fornecedor, transportadora, colaborador, né, vem da tabela funcionário, não pode chamar funcionário de funcionário, né, tem que chamar funcionário de colaborador. Então aqui os nossos colaboradores, nome, endereço do colaborador,
escritório, código do escritório, endereço do escritório. Carregando tudo isso aqui, ó lá, nenhum erro. Se a gente for ver aqui o nosso modelo de dados, transportadora liga em pedido, pedido liga em cliente, colaborador liga em pedido, escritório liga no colaborador, né? O colaborador trabalha no escritório. Aí aqui eu tenho o endereço do escritório, endereço do colaborador, boleto com seus respectivos campos e fornecedores precisa da tabela produto e tabela produto teria que ligar com a tabela pedido ou ainda, né, detalhe pedido que liga com fornecedores. Se quiser que eu faça também um vídeo sobre essa questão de quais tabelas que ligam com o que, modelo estrela, concatenação de fatos, link table, deixa nos comentários aí que eu faço, tá bom? Vou aqui no layout e aqui a gente pode ver o seguinte, ó, se eu procurar aqui, ó, ano, temos o ano do data da emissão do boleto, temos o ano do ano mês, né? Temos aqui o ano mês da data de emissão do boleto, ano trimestre, ano de semana. Então, temos vários campos. Onde que a gente pode ver melhor isso aqui, ó? Se a gente vier aqui escolher a tabela boletos, a gente tem dois tipos de data, a data de emissão do boleto e a data do vencimento do boleto. Se eu clicar aqui e expandir esse campo, eu tenho ano, trimestre e quadrimestre. Já em português, por quê? Porque aqui no nosso script, a gente já fez a derivação e essa derivação aqui eu já fiz a tradução, tá vendo? Ó? Anos atrás, trimestres atrás, então tem o year to date, month to date, todas essas today, né? Month to day, tem todos esses campos aí, inclusive tem se é manhã, tarde e noite, no caso de horários, né? Hora, minuto, certo? Segundo pode acrescentar, então você pode acrescentar todas essas derivações. Então ele já vai ter tudo essas derivações aqui. Pô, eu quero pegar somente o mês, então posso puxar para cá. Olha lá. Ele já vai fazer uma tabela aqui com os meses. Não, eu quero pegar o mês ano, né? Aqui, ó. Mês ano, ou, né? Ano mês. Então, ano mês do que? O ano mês do vencimento ou da data do boleto? Ah, o ano mês da data do boleto. Então lá. Então, ano mês. Ah, não quero, não gosto que seja o ano tracinho mês. Eu quero mudar essa formatação. Como eu faço? Vem aqui no script e muda aqui, ó. O que você fizer aqui é o que ele vai aplicar para todos os campos do tipo data no seu projeto. Beleza? Então, observe que aqui no nosso visualizador de modelo de dados, a gente tem o campo na tabela boleto aqui, ó. A gente tem o campo data do boleto e data do vencimento. Cadê os outros campos? Cadê o trimestre, semestre, quadrimestre, manhã, tarde, todas as derivações? Não tá. Eles são campos virtuais, então essa derivação é feita na memória sem ocupar o espaço no disco, ok? Então, imagina quanto que você pode reduzir no seu projeto. Se o teu projeto tiver 10 campos do tipo data, para cada campo desse você faz 10 campos de derivados de ano, mês, trimestre, quadrimestre, semestre. Então, você vai ter 100 campos, né? 10 vezes 10, 100, se não me engano, se minha memória não falha. Não sou muito bom de matemática, tá, pessoal? Por isso que eu uso o computador. Então, você vai ter 100 campos somente com derivações. E se você usar declaração e derive dessa forma, no aplicativo final, apenas os campos data que estiver lá, do tipo data, por isso que a gente coloca aqui, ó, data ou timestamp, né? Date ou timestamp, o tipo de dados, aí ele vai fazer essa derivação baseado nessa declaração. Eu acho que eu não preciso avisar que isso aqui é mais uma piada, né, pessoal? Normalmente você vai colocar aqui um DF, tá? Eu coloco o calendáriozinho ali já para chamar a atenção mesmo, ok? Eu sei que você vai ter gente que vai dizer, você tá louco, cara, coloca um emoji ali no nome da derivação. Eu coloco para mostrar duas coisas.
Não dá problema, pode usar se quiser, mas num projeto sério, numa empresa grande, você vai colocar um DF ali, definição de campo, né? Ou derive field, né? E não usar um emoji aqui, tá? Mas se quiser usar também, se eu pegar um projeto de análise de dados aí e eu ver isso aqui, eu já sei de onde foi que vocês copiaram o código, né? Beleza? Então isso aqui é uma mão na roda, porque você pode ter todas essas derivações de campo. Mas somente campo do tipo data que dá para fazer derivação? Não. A gente pode fazer derivação, como por exemplo aqui no caso do endereço. Se eu tenho endereço do cliente, endereço do fornecedor, endereço da transportadora, endereço do colaborador, eu posso usar uma derivação de endereço, onde eu vou pegar a primeira parte do endereço vai ser o logradouro, a segunda parte o número, usando o keepshare. Não conhece keepshare ainda? Meu Deus do céu, tá perdendo tempo, hein? Conheça keepshare, subfield. Então aqui somente números, né? Complemento, bairro, cidade. O F é a cidade separando o traço, menos 1 no subfield, para poder pegar o último valor da lista do separador. Também não conhecia o número 1 no subfield? Meu Deus, cara. Tem certeza que você trabalha com análise de dados no AQL? E aí aqui o CEP também, né? E aí quando você faz isso e vê lá na derivação, olha que sensacional. Se a gente pegar aqui, ó, cliente, endereço do cliente, eu abro aqui, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP. Certo? Não vai não! Ele Não. não vai não! Infelizmente, não. Olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó. Se eu pegar aqui uma tabela, certo? E colocar aqui logradouro, número, bairro, CEP, ele não fez a derivação, porque o campo do tipo texto e as funções nesse campo são essas funções aqui de subfield. Então, apesar de parecer que tudo deu certo, a gente carrega, não dá erro, infelizmente ainda esse tipo de derivação não funciona. Funciona perfeitamente para data, para números. Inclusive eu tenho um outro exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês, onde eu uso uma derivação de tamanho de arquivo, ó. Então aqui, ó, definição do tamanho do arquivo, onde tem aqui, ó, kbyte, megabyte, gigabyte e terabyte, todos numéricos, tá vendo? E aí faz aqui a derivação. Então todos os campos de tamanho ele vai fazer essa derivação. Se a gente vier aqui no layout, ó lá, tamanho, tá vendo? Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, data, ano, mês, dia, trimestre, tudo certinho. E aqui a gente pode escolher, ó, se eu quero ver em mega, quero ver em giga ou quero ver em kbytes, né? Você muda aqui no gráfico qual é o tamanho da medida. Então qualquer campo de valor, se você tiver aí quilo, tonelada, todas essas derivações aí vai funcionar muito bem, mas para endereço deveria funcionar perfeitamente bem, infelizmente não funciona. Como que a gente pode fazer numa situação dessa por endereço? A mesma coisa, ó, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui em clientes e vou fazer isso aqui, ó. Load, Ctrl V. E aí, claro, né? Aqui a gente não tem a definição de tag, você faz só a definição do campo, nome do campo. Então, observe que é exatamente a mesma coisa, porém a gente tirou a tagged, né? Porque eu não adiciono a tag, que ele vai fazer isso automático quando a gente carregar. E aqui é um preload, então ele vai carregar aqui o endereço normalmente. E aqui a gente vai criar todos os campos a mais que precisa no endereço, ok? E aí quando a gente carregar isso aqui, opa, F1 não encontrado, eu não vou mudar o nome do campo aqui, eu vou mudar aqui, só para fazer o teste.
tá? F1 não, né? É $1, beleza? Claro que você iria usar o nome do campo certinho. Então agora, se a gente vier aqui, ó, em cliente, a gente tem, ó, bairro, CEP, cidade, logradouro, beleza? Então pegar aqui, ó, cidade com o estado. Eu sempre recomendo manter assim, tá? Não colocar só o nome da cidade, porque isso aqui é verdade no Brasil, tá? Esses dados são aleatórios, mas pode acontecer sim, o mesmo nome da cidade em estados diferentes. Então por isso que a gente sempre mantém cidade com F. A única melhoria que eu recomendaria aqui é trocar esse traço, espaço por uma vírgula espaço. Só isso. Coloca uma vírgula espaço no lugar desse traço espaço, traço, espaço. Beleza? Se a gente vier aqui na derivação, procurar aqui, ó, por CEP, aí já vai estar o CEP todo numérico aqui, devido a esse código que a gente colocou aqui. Beleza? Outro detalhe, pode ser que você diga o seguinte, tá, Dana, beleza, mas eu tenho aqui no caso endereço, e eu tenho endereço tem todos esses endereços aqui, endereços do cliente. Aí eu vou ter logradouro, número, bairros, para todos os clientes. Eu não quero ficar escrevendo aqui um por um qual é o nome desse endereço aqui. Eu quero só pegar a minha base que está escrito lá, endereço, só endereço, e eu quero usar uma outra forma de fazer isso aqui, ó. Se a gente pegar isso aqui, ó, colar em todos os lugares que tem um endereço, a gente vai criar um baita de um problema. Olha só. 3 chaves sintéticas, referência circular. Se a gente vier olhar aqui o nosso modelo de dados, olha lá, referência circular, e aí ele fica desativado, né? Essa linha vermelha aqui é porque tá a transportadora liga pedido, pedido liga cliente, cliente liga em transportadora de novo por causa dos campos de endereço, ó, bairro, logradouro, CEP, são todos campos repetidos em todas as tabelas. Como que a gente pode resolver isso de forma elegante? Colocando um qualify. Então, se a gente pegar aqui, ó, qualify, endereço, logradouro, número, todos os campos que eu quero qualificar. Dá para qualificar tudo? Dá, mas se você qualificar tudo, ninguém vai ficar associado, né? Vai bagunçar o modelo todo. Então, você coloca todos os campos que você quer qualificar, ou você qualifica tudo e coloca um qualify no que for chave. Também é um caminho. Eu prefiro colocar apenas os nomes dos campos que são iguais em mais de uma tabela, que não faz sentido associar dessa forma. Então, quando você carregar isso aqui, parece mágica, olha lá, não tem mais nenhum problema no modelo de dados. Se a gente abrir aqui o modelo de dados, todas as tabelas estão conectadas bonitinho. E aí, aqui, ó, todos os campos que que são de endereço que tem aqui nessa tabela, nessa tabela, nessa tabela, nessa tabela, e nessa aqui também, todos os campos de endereço nessa tabela, se a gente vier aqui no layout, ó, e procurar aqui por CEP, olha lá, cliente.cep, colaboradores.cep, escritório.cep, fornecedor.cep. Ah, mas eu queria colocar CEP e fornecedor lá para o final. Aí você pode fazer um depara, onde você vai renomear o nome do campo para o formato que você quiser, sem problema nenhum. Derivação do campo do tipo texto ainda, infelizmente, não funciona. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu acredito que não. Vocês viram ali que eu copiei e colei o código e ele está funcionando ali. Ô, Clique, se tem alguém da Clique assistindo esse meu vídeo, por favor, corrija isso aí. Ou se você tiver acesso, abre lá no Ideias da Clique para eles corrigirem. Porque seria uma baita mão na roda a gente poder fazer derivação de campo também do tipo texto, como endereço e outras configurações. São campos que se repetem bastante no nosso modelo de dados. Ter esse recurso de usar a derivação para isso seria muito interessante.
Vocês também podem usar a derivação para telefone, pegar o país, pegar o DDD, a primeira parte do telefone, segunda parte do telefone, fazer uma validação de derivada do tipo se é válido ou inválido o telefone. Ou seja, usem e abusem derivação, é muito legal. E Qualify também, pode ir aqui no Help e ler aqui sobre o Qualify e entender como ele funciona. Beleza? Então, abraço pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Poxa, que saco, hein, cara? Pô, pensa que da hora ter derivação assim. A Clique tem que resolver isso, cara. A Clique precisa resolver isso urgente.